que o Moraes tem tanto medo de utilizar os canais oficiais? Sabe por quê? Porque quando ele manda uma carta rogatória, ele precisa justificar, ele precisa embasar essa carta rogatória. Depois traduzir para inglês, né? E aqui nos Estados Unidos, a central que recebe isso é o DOJ, o Department of Justice, mais ou menos equivalente ao Ministério da Justiça do Brasil. E tem que ser, para fins de extradição, né, se for esse o caso, crime nos Estados Unidos e crime no Brasil. Como é que ele vai justificar uma ladainha dessa? Que vocês vão ver na sequência. Como que o Alexandre de Moraes está puxando esse caso para fins de investigação debaixo do âmbito, né, debaixo da asa dele? Como é que ele vai conseguir justificar isso para as autoridades americanas? Consegue entender que o Moraes só sobrevive dentro da República de Bananas brasileira? Saiu do Brasil, ele não tem força nenhuma. Vamos lá. Quem é esse cara, Hugo Carvajal? Primeiro, ele é uma pessoa muito importante que fez parte das inteligências de Hugo Chávez e também do Maduro. Muito do que eu vou falar aqui, eu tenho como fonte a transmissão ao vivo feita deste último domingo do TV Injustiça, que é o programa da juíza Ludmila Lins-Grilo, onde ela conversa com a jornalista Elisa Robinson. A Elisa Robinson, ela entrevistou Hugo Carvajal na Espanha e também nos Estados Unidos. Ela fez um trabalho maravilhoso. Ela foi primeiro na Espanha com a cara e com a coragem, conseguiu entrevistar o Carvajal, que é esse aqui que está na foto, já falo sobre o compartilhamento aqui do presidente da Argentina, Javier Milei, e ela chegou a ter contatos e a confiança da advogada de Hugo Carvajal, da esposa do Hugo Carvajal, e também conseguiu fazer entrevistas dentro do presídio norte-americano. Tudo, óbvio, né, com gravações das autoridades dos Estados Unidos, o que é bom até para protegê-la, para mostrar que ela não está compactando com o regime, não está fazendo leve trás de mensagem para criminoso, e sim está buscando a verdade. No X do presidente Javier Milei, ele fala ali, né? E muitas outras máscaras mais vão cair. É uma matéria de uma imprensa em espanhol, tá ali, última hora. Hugo El Pollo Carvajal. El Pollo é o frango, né? O apelido dele desde mais moleque, né? Provavelmente por ter um perfil muito franzino. Hugo Pollo Carvajal, ex-chefe da inteligência chavista, confessou perante a justiça dos Estados Unidos que o regime financiou ilegalmente Petro, que é o presidente da Colômbia, Lula, do Brasil, Kirchner, referência ao Néstor Kirchner da Argentina, Evo Morales da Bolívia, Podemos, que é partido de esquerda então, desculpa, não era PSOE não, é Podemos da Espanha, e outros, né, usando fundos da PDVSA para exportar a sua agenda ideológica. Então o presidente da Argentina compartilhou isso porque ele está ciente do tamanho do estrago que isso daí vai fazer. O Hugo Carvajal está condenado a 63 anos de cadeia. Então, para ele, na idade dele, isso é basicamente uma prisão perpétua. Então ele está sendo convidado a colaborar com os norte-americanos. No entanto, o interesse dos norte-americanos é combater o tráfico de drogas que vem da Venezuela. A Venezuela se transformou num país, acertadamente uma narco-ditadura, né, como me disse meu amigo Eduardo Bittar, do Rombo Libertar, porque não é só um país com um ditador autoritário. Ele também é um país que está colado junto com o tráfico de drogas. Notoriamente, o cartel dos soles. Tem as Farc, tem a LN, mas também o cartel dos soles, que é o maior cartel da Venezuela. Então, como é que o regime sobrevive? Fazendo esse tráfico, mandando muito da sua droga para os Estados Unidos e também para o México, para entrar via fronteira seca. É por isso que os Estados Unidos colocaram agora navios de guerra com presença ali no Mar do Caribe e estão bombardeando navios com drogas. E não é só da Venezuela. Recentemente também teve um submarino da Colômbia. Vai vendo que o cerco está se apertando. E mesmo com o Maduro fazendo um vídeo em inglês, oferecendo todos os recursos naturais da Venezuela para o Trump, o que o Trump respondeu? Tarde demais. Já não é mais isso que os Estados Unidos querem para a Venezuela. Ele quer acabar com uma produção mundial de cocaína. E algo que serve aos interesses dos partidos de esquerda, como está dizendo o Hugo Carvajal. É certo que é uma delação, né? Há de se esperar a apresentação de documentação, isso tudo virar público, mas conhecendo um pouquinho de PT e companhia, a gente sabe que o Foro de São Paulo é metido até o pescoço com o tráfico de drogas. O Carvajal, inclusive, né, segundo a Elisa Robson denuncia, eles fazem uso de malas diplomáticas, que são aquelas malas que não são passíveis de serem fiscalizadas, porque gozam de imunidade diplomática. Essas malas iam da Venezuela para Cuba e depois de Cuba para o Brasil. E esse dinheiro era usado para financiar campanhas eleitorais. Vai vendo o tamanho do problema, porque o financiamento estrangeiro de um partido político pode gerar a extinção desse partido segundo a lei brasileira. O PT já era para ter sido extinto, fechado esse partido. Quem segurou muito essa bronca foi o TSE em tempos passados. Inclusive, isso aí gerou até pedido de impeachment do ministro da STF, Dias Toffoli, enquanto ele presidia o TSE. Bem, nada disso foi adiante, mas no passado também, nada disso contava com a força dos Estados Unidos para acontecer. Carvajal fala de principalmente um assunto que foi dado agora pela Fox News, acho que é um dia ou 2 dias atrás, que ele menciona muito a questão do Hezbollah e do Irã nessa carta, do Hamas, do Hezbollah, do Irã, de mais ou menos uns 5 ou 6 grupos terroristas, né, que estão dentro desse sistema de narcotráfico e também de influência em eleições presidenciais da esquerda na América. Presta bem atenção. Ela está falando de narcotráfico e influência nas eleições. O narcotráfico já era bastante notório. Inclusive, os passaportes diplomáticos da Venezuela já não são aceitos em lugar nenhum no mundo, porque todos já sabem que eles utilizam da imunidade diplomática para cometer crimes, como, por exemplo, o tráfico internacional de drogas. Inclusive, o jornalista Leonardo Coutinho fala muito bem no livro dele, Hugo Chávez, o espectro da rota entre Teherã, Damasco e Caracas, para fazer esse tipo de fluxo de substâncias ilegais. Tá? Inclusive, o avião, teve um desses aviões uma vez que caiu cheio de cocaína, foi pouco noticiado, mas o Leonardo Coutinho resgata esse fato, não sei exatamente se é na África ou no Oriente Médio, e traz luz. Então é o batom na cueca disso daí. E todos sabem, né? Todos os militares de alta patente da Venezuela, porque na Venezuela os militares de alta patente não cumprem a carreira até chegar ao topo. Eles são diretamente nomeados, pinçados, às vezes de fora da carreira militar, para servirem como generais. É por isso que na Venezuela tem mais de 2.000 generais, e no Brasil esse número
fica em torno de 250 a 300 generais, mesmo que a Venezuela seja muito menor do que o Brasil. Então esqueçam do ponto de vista de forças armadas. Ah, a Venezuela é um país onde as forças armadas deram golpe. Não, a Venezuela é um país onde os comandantes das armas foram indicados. São pessoas ligadas ao socialismo, ao movimento marxista, a ativismo político, a atividade dentro do judiciário, que o Maduro nomeou, né? Primeiro Chávez, depois Maduro, nomeou para essas posições. Então, são informações extremamente importantes. Até coloquei lá nas mensagens da Fox News, deu agora que o DEA identificou essa DEA é o DEA, é a agência americana que faz a parte de combate às drogas. ligação do Hezbollah com o Irã, e eu coloquei, gente, isso é verdade, isso procede. Quem passou essa informação foi o Carvajal, que está lá colaborando com as autoridades norte-americanas. Então a conexão do Irã com o Hezbollah e essa presença toda na Venezuela, a Elisa está dizendo aqui que quem está entregando isso aos americanos, essa notícia que vinculou recentemente na Fox News, é já o Hugo Carvajal delatando, tá? Ele passou essa informação e eu posso garantir isso porque ele me escreveu essa carta, eu publiquei no meu livro, e nessa carta ele fala exatamente isso. Então você tem aqui essa vinculação toda do Irã com grupos terroristas. Você que acha que o tema de Israel é algo distante, não, Israel está lá no Oriente Médio, Eduardo, para de falar nisso, você vai tragar o Brasil para dentro de um conflito, não, o Brasil não tem que se meter. Nós já estamos metidos. A nossa região é uma região de disputa entre os terroristas. Já houve 2 atentados à bomba, e tantos outros que foram evitados, e vocês nem sabem, mas pelo menos 2 em 92 e 94, na Argentina, contra a Embaixada de Israel e a AME, a Associação Israelita, em que dezenas, na verdade, numa delas dezenas e na outra centenas de pessoas, faleceram e foram vitimadas, ficaram feridas, devido a ataques desses grupos terroristas. Numa das oportunidades, o terrorista, né, pelo menos um deles, do Hezbollah, fugiu pela Tríplice Fronteira. Sabe a Tríplice Fronteira? Entre Paraguai, Argentina e Brasil, um local onde tem muita presença e muita suspeita desses grupos terroristas. Porque não é porque eles não fazem, né, explodem bombas no Brasil que eles estão inativos. Eles utilizam estruturas para lavagem de dinheiro, para se acobertar de autoridades internacionais, para dar um tempo e respirar depois de cometer um atentado. Conseguir, de repente, um passaporte brasileiro, porque qualquer um pode ser brasileiro. Nós somos um povo muito miscigenado. Nós somos um povo que abriga a gente do mundo inteiro. Por isso nosso passaporte é tão valioso, porque uma pessoa pode ser perfeitamente, né, de origem asiática, afrodescendente, caucasiana, latina, indígena, qualquer coisa, ela pode ser uma brasileira. Concorda comigo? Então, isso tudo ocorre. É a presença desses grupos terroristas aqui no país. E eles tentam fazer esses ataques, né, eles fazem essas ações terroristas para deixar não só os judeus, mas todos aqueles que eles entendem infiéis, que são os não islâmicos, em posição de desconforto, neuróticos com a sua segurança, preocupados. Então, quando teve os atentados em 92 e 94 na Argentina, isso foi motivo de celebração lá no local onde vivem esses extremistas radicais islâmicos. Repare, né, que os tentáculos são muito sofisticados. Repare que, por exemplo, o então presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, tentou criar laços próximos com a Venezuela, né, de Hugo Chávez, para tentar pegar a tecnologia nuclear de Néstor Kirchner na Argentina. Porque tecnologia nuclear não é algo que os países negociam uns com os outros, cada um desenvolve a sua própria e se fecha ali. Será que tem tecnologia da Argentina, nuclear ou brasileira, lá nas usinas, né, ou melhor, para desenvolver o programa nuclear militar do Irã, que foi recentemente bombardeado por Estados Unidos e Israel? Olha o tamanho do problema, olha a importância daquilo que a gente está falando. Mas além disso, o Carvajal, que além de ser uma das principais pessoas da inteligência do chavismo, diplomata, deputado, general, você tem que entender também que ele tentou disputar junto com Nicolás Maduro a sucessão de Hugo Chávez após o seu falecimento. Ele acabou perdendo, né, mas teve uma treta interna. Então, em 2019, o Carvajal ele sai da Venezuela e vai se abrigar na Espanha, se esconder. Mas ele foi encontrado, preso, e depois extraditado para os Estados Unidos, onde hoje ele trabalha com a delação premiada e vinculando nomes, né, como o de Lula da Silva, dizendo que o tráfico de drogas e o terrorismo faziam chegar ao Brasil dinheiro para financiar a campanha de Lula. Essa é a bomba que o Hugo Carvajal traz. Talvez por isso o Lula tenha, né, acabado a química com Trump. Ou vocês não viram esse vídeo aqui de... Foi ontem, Está no Ceará, na cidade de Redenção, que é a primeira cidade que aboliu a escravidão no Brasil. Lá está estudando meninos e meninas de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, de todos os países de língua portuguesa. E nós também fizemos a Universidade de Foz do Iguaçu, da América Latina. A gente quer formar uma doutrina latino-americana, com professor latino-americano, com estudante latino-americano, para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Epa! Cadê a química? Não é uma questão de coragem, é uma questão de dignidade e de caráter. Então, quando o Lula fala para sua plateia de convertidos, até usando vermelho, fica brabo, né? Parece até que ele se esquece da câmera. Quem sabe ele esteja dando esse coice todo porque ele sabe o que está por vir aí. Eu não imagino que os americanos vão parar por conta de tentar ter uma boa relação com o Brasil ou porque estejam interessados em terras raras. E vai chegar esse momento em que o Lula vai querer oferecer tudo e nada mais interessará aos norte-americanos. Você acha mesmo que os israelenses, os judeus, que são os maiores, né, os mais organizados, os maiores financiadores de campanhas eleitorais dos Estados Unidos, algo em torno de $500 bilhão, pelo menos, para campanhas em períodos eleitorais aqui dos Estados Unidos, isso que o PEC dos israelenses consegue fazer destinações a deputados, senadores, governadores, presidentes, você acha que essas pessoas não vão bater na porta do Trump? Você acha que as pessoas vão deixar de lado e permitir que haja uma boa convivência com o Lula da Silva? Eu não sei se o Lula tem noção, mas o Celso Amorim está dragando ele para um problema que é impossível dele resolver. O Carvajal, inclusive,
Ele é uma pessoa que pode ser comparado, para que vocês brasileiros me entendam, ao Zé Dirceu. Imagina uma pessoa com tanta informação quanto o Zé Dirceu, se ele começasse a falar e expor tudo de ilegal, criminoso e sujo que existe dentro do PT e dentro da casa do Lula. Inclusive, Zé Dirceu e Carvajal já passaram por cirurgias faciais para desconfigurar, tentar dar outra fisionomia aos seus rostos, na tentativa de fugir da justiça. Isso aqui. Então é muito real. Assim, Alexandre de Moraes pressionou pessoas que trabalharam comigo nessa investigação para saber qual era o meu endereço aqui nos Estados Unidos. Olha lá. Então a minha precaução que eu tive junto com a Heloísa do carro parado aqui em frente à nossa casa, em que pese não ter positivado, veja como é que ela é real e possível. Ele vai ser, inclusive, tem gente que está aqui agora, no processo de asilo. Agora. Foi, digamos, foi o que há 2, 3 meses atrás. Nem meu, é de asilo, né? É de asilo. É de asilo. Olha só, são fatos recentes. 3 meses atrás é ontem. E ele pressionou para pessoas no Brasil. O seu endereço aqui nos Estados Unidos? Para o meu endereço aqui nos Estados Unidos. E ele fez toda aquela situação que ele fez com várias pessoas. Me mandou por WhatsApp, intimação, uma coisa sem pé nem cabeça. Daí mandou por e-mail, queria saber. Primeiro mandaram lá, de uma forma totalmente informal. Tipo, oi, né? Mandaram, você pode entrar no Zoom para participar aqui no STF, dessa como testemunha, não vai acontecer nada com você. Coisa tal. Tentaram passar a conversa, né? Daí eu falei com um advogado aqui, ele falou, isso é totalmente legal, mostrar isso aqui nos Estados Unidos, eles vão... Por que o Moraes, ou pelo menos não deveria ter, né? Vamos dar continuidade aqui. Não é possível que isso seja justiça do Brasil. Ele é um inimigo da carta rogatória, né? Ele não é da carta rogatória de jeito nenhum, esse cara. É impressionante. Então, Alexandre de Moraes segue perseguindo a gente aqui nos Estados Unidos. Ele torturou pessoas que trabalharam comigo. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Olha só isso. Nessa investigação, a ponto de virem para cá, desesperados, chegar aqui também pedindo asilo. Uma das pessoas está aqui, foi torturada. Ela ficou assim vários dias, por muitas horas. Cada dia, acho que umas 8 horas, sem tomar água, sem nada, prestando depoimento lá na Polícia Federal de Brasília, para que falasse o que mais que eu estava escondendo em relação a essa investigação. E a pessoa falou, olha, não está escondendo nada, tudo o que ela falou está no livro, foi publicado no livro dela, é verdade. Mas eles não acreditavam, que tinha alguma coisa a mais, que tinha uma... Eles fizeram uma lambança. Tudo em relação à sua investigação do caso do Carvajal. Sim, eles falam mal de urna eletrônica, não teve não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Olha só o que a José Ludmila Glinzville está trazendo. A Elisa entrou debaixo de uma investigação por só falar do Hugo Carvajal. E o que a Ludmila Glinzville está trazendo? Ela está trazendo os outros assuntos que são proibidos, que o Moraes puxava para debaixo dos inquéritos dele, né? Vacina, pandemia, urna eletrônica. Perceba que quando eles tomaram gosto na pandemia por proibir certos assuntos, quando eles sentiram que era possível censurar a sociedade, quando a sociedade perdeu um pouco de liberdade, o ditador nunca regressa, ele sempre avança. Então o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui é basicamente, depois de vacina, urna eletrônica, etc., ele está colocando aqui mais um assunto proibido de ser comentado. Qual seja? Críticas ao Lula da Silva, que é presidente atualmente, né, ocupante da cadeira presidencial. No STF ou na Polícia Federal? Ali em Brasília, na Polícia Federal, e ameaçada. Se você não falar, você vai ser presa. Eles ameaçavam o tempo todo. Se referia ao caso Carvajal, não ao caso de interesse do STF. Não, ao caso Carvajal. E eles, o STF teria tanto no caso Carvajal? Não, porque eles falam o seguinte, eles alegaram o seguinte, que a minha investigação lá em 2022, a viagem que eu fiz foi em junho, eles alegam o seguinte, que isso foi uma peça da parte da trama do golpe. Que isso não foi algo, uma investigação que eu estava vendo, porque havia denúncias reais em relação a tudo isso. Eu falei, não, isso foi parte, você fazia parte dessa trama golpista, e isso era uma parte dessa trama. Essa é, tipo assim, uma peça desse quebra-cabeça. Então é isso que eles alegam. Por isso que eles estão me perseguindo. Porque eles alegam que isso foi premeditado para essa trama toda aí, porque veja bem, eles falavam assim, veja bem, o livro dela que é Carvajal, Lula e o sequestro, ela fala o nome do presidente, é Lula. Então, como? Ela diz que não é algo montado para derrubar o presidente Lula. Os caras estão acusando ela de um crime, que é o crime de criticar o Lula. Ela começou a investigação em 2022, o Lula não era nem presidente. E como é que ela poderia imaginar o que o Carvajal falaria? E outra coisa, um delator do nível do Carvajal, diplomata, deputado, general, chefe de inteligência da Venezuela, quando ele vincula o Lula, isso não é digno de notoriedade? Eu sei que a Globo está abafando isso porque eles sabem que isso pode ir muito longe de derrubar o Lula. E derrubando o Lula enfraquece Moraes perde totalmente o poder. Reparem na gravidade do que a gente está falando. O Moraes está dando um passo a mais, ele puxou isso para um ato antidemocrático, para justificar colocar isso debaixo do inquérito do golpe da Disney. Conseguiram entender o que o Moraes está fazendo? Agora, qual é o interesse do Moraes aqui? Eu acho que fica bem claro o interesse do Moraes em preservar o Lula. E preservar o Lula que está se alinhando com o narcoterrorismo internacional. O Brasil entra na perigosa rota de se tornar tão inimigo dos Estados Unidos quanto é a Venezuela de Maduro ou a Colômbia do Petro. Vocês agora conseguem entender por que eles estão me acusando do crime de incitação à guerra? Porque eles estão prevendo lá na frente o que os Estados Unidos pode talvez fazer contra esse governo. Eu vou dar a chance aqui do benefício da dúvida para ingênuos.